Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos aqui o secretário municipal da Transparência e Controle, Felipe Quintanilha. Felipe, um prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficarão muito felizes com as abordagens. Prazer é todo meu, Cláudio. Um prazer estar aqui na Terceira Via, conversando um pouquinho com você. Isso aí. À vontade. Felipe, vamos falar de problemas, né? Infelizmente. O primeiro, falar de soluções também. Vamos ser objetivos. Eu acho que é isso que o eleitor que votou em Rafael, o contribuinte, o munícipe quer, objetividade. Campos realmente herdou ou não uma dívida do governo passado? Herdou uma dívida estratosférica do governo passado. Explica um pouco isso pra gente. Então, é importante a gente assim, entender bem isso. Eu divulguei algumas vezes isso nas redes sociais da prefeitura. Nós herdamos uma dívida que gira num total de 2,4 bilhões de reais. A gente faz uma separação dessa dívida de 2,4 bilhões em 4 dívidas diferentes. Eu costumo chamar a dívida de curto prazo, ou seja, a dívida pode vir a ser exigível no exercício financeiro de 2017. Tem a dívida de longo prazo, que aí sim é uma dívida que pode ter vindo herdada de governos anteriores, que pode ter sido aumentada na gestão anterior dos 8 anos, mas é uma coisa que vem tombando. Precatórios, Tribunal Regional do Trabalho, INSS, parcelamentos do INSS e FGTS de muitos anos. Nós temos a dívida da antecipação dos royalties, dessa cessão de direito, operação de crédito, dessa operação que foi feita para antecipação dos créditos, de royalties, e temos a dívida do TJ. Por que eu separo a dívida do TJ? Era uma dívida fundada, só que foi feito um parcelamento junto ao Tribunal de Justiça para ser cumprido no ano passado a primeira parcela, de cerca de 11 milhões de reais, e não foi pago. O que significa essa dívida do TJ? São precatórios que estavam no Tribunal de Justiça. A prefeitura, quando ela perde na ação judicial. Exatamente, são ações judiciais que o município perde, a sentença vira um título, vira um precatório que entra na fila para ser pago. Tinha um conglomerado disso, no TJ, foi feito um parcelamento, e esse parcelamento não foi cumprido. Uma vez não cumprido o parcelamento, a dívida se torna exigível nesse momento. E nós estamos discutindo isso junto ao TJ, porque a qualquer momento eles podem bloquear nos cofres do município 61 milhões de reais, que é essa dívida. Então ela deixou de ser uma dívida fundada, tornou-se uma dívida de curtíssimo prazo, ok? Então essa dívida fundada que gira em torno de 700 milhões de reais, a dívida da antecipação de 1,3 bilhões de reais, e mais a dívida de curtíssimo prazo, de curto prazo, que gira em torno de mais de 300 milhões. O que são esses mais de 300 milhões? São dívidas processadas, restos a pagar, cerca de 34 milhões, ou seja, o município contraiu despesas, deixou o empenho e não deixou suficiente recurso para pagar, deixou 34 milhões de restos a pagar. E outros 260, um pouco mais de 260 milhões de dívidas sem empenho, que é onde é o maior problema hoje que a gente tem na prefeitura. O que seria, para as pessoas entenderem, essa dívida sem empenho? É importante esclarecer isso, Cláudio. O que acontece? O poder público, de um modo geral, seja município, estado ou União, ele só pode contrair qualquer tipo de despesa se ele tiver previsão no orçamento para isso. Basicamente, como acontece em casa. Eu não posso sair na rua e comprar algo que eu não tenha recurso para pagar. A forma com que a administração pública lida com isso é através do orçamento. É a cultura do orçamento. Talvez seja o grande problema de muitos municípios, especialmente de Campos, ao longo dos últimos anos. É a cultura do esquecimento do orçamento. Lida-se com o saldo na conta e esquece do orçamento, porque o saldo na conta te dá uma falsa ilusão. Às vezes você recebe um crédito... todo comprometido. Exatamente. Você recebe um crédito naquele mês, só que você tem despesas contínuas ao longo do ano. Então, quem recebe por mês já se programa. Mas tem gente, como profissional liberal, e você sabe muito bem disso, que não tem aquela figura certa todos os meses. Então, você pode receber um honorário agora e ficar 3 meses sem receber. Se você tiver a falsa ilusão de pegar aquele recurso e gastar, vai faltar dinheiro nos meses seguintes. Então, quando você lida com saldo, você corre um sério risco de ter problema fiscal. E é o que aconteceu com a prefeitura. Então vamos resumir aqui. Tinha um dinheiro em caixa, a prefeitura em tese já estava com o dinheiro comprometido, mas olhou ali e falou assim, o dinheiro está ali, vou fazer mais dívida. Exatamente. É o que aconteceu basicamente. E nós tivemos no ano passado, só fazendo um adendo, um incremento gigante na receita que foi com a Previ Campos, que foi repassado dinheiro da Previ Campos para os cofres municipais e da antecipação dos royalties. Então nós tivemos um incremento de quase R$1 bilhão no orçamento. Um dinheiro que só entrou naquele momento e que não era contínuo. Ou seja, nós tivemos uma executamos de orçamento ano passado 2,6 bilhões e hoje tem 1,6.
Então, assim, tem um gargalo aí. Tem um gargalo gigante. Então, voltando à questão do empenho, o que aconteceu com essas dívidas em torno de 260 milhões? Eram dívidas contraídas, obras na sua maioria, 150 milhões só de obras executadas, com nota fiscal atestada, relatório fotográfico, sem empenho. A prefeitura tinha um costume muito ruim, assim, na minha opinião, é uma ilegalidade sem tamanho, que era, ela costumava licitar sem ter um empenho completo da obra. Tiro no escuro, né? Exatamente. E a lei de licitação é muito clara de que você só pode iniciar, deflagrar um procedimento licitatório se você tiver recursos suficientes para arcar com aquela despesa naquele exercício. É óbvio que uma obra que vai durar 2 anos, se ela custa 100 milhões, eu não preciso ter os 100 milhões naquele ano, claro, mas pelo menos 50 milhões eu tenho que ter. Básico. O que acontecia muito, e todo mundo, e aí eu falo com muita tranquilidade, que tem centenas de credores do município, eu costumo dizer que a pessoa que está dizendo que não tem dívida, começa a entrevistar os credores. Não é possível, é porque eu recebo todos os dias na Secretaria de Controle alguém cobrando uma dívida do passado. Todos os dias, Cláudio. E isso mesmo tendo um decreto que suspende por 90 dias, que está em auditoria, ou seja, as pessoas estão... O que mais tem na cidade é pessoa com crédito no município. É o município devendo. Pergunte a eles. Licitava algo, muito acontecia isso em obra. Dava ordem de serviço, empenhava R$1.000, R$10.000, obra de 100 mil, de 1 milhão, 10 milhões, empenhava R$1.000 ou R$5.000, no máximo R$10.000, dava ordem de serviço. E na medida que ia sendo feitas as medições, quando chegava a medição, ia lá e empenhava para poder pagar aquela medição, contrariando completamente a lei de responsabilidade fiscal. E fragilizando qualquer empresário que contrate com a prefeitura. Exatamente, porque ele não tem o certo, Cláudio. O empresário vai começar, até porque no contrato, o certo é você ter um número do empenho. A indicação clara disso do empenho. Então, quando você começa uma obra, uma entrega de um serviço, ou uma entrega de um material, ou a prestação de um serviço, seja de qualquer natureza, você precisa ter a confiança. Você recebe, pelo menos, a ciência de que você tem um empenho. Geralmente, você cobra até a nota de empenho. Eu quero uma nota de empenho para guardar. Porque a nota de empenho, nós sabemos, é um título de crédito, que pode ser executado. Então, assim, é a forma como você tem para dar segurança ao indivíduo. E não tinha isso. Isso acontecia direto. Então, o que nós temos nesse universo de 260 milhões que eu estou falando? Obras sem empenho, serviços sem empenho, material entregue sem empenho ou com empenhos cancelados. O que eles fizeram assim? O que eu pude constatar? Isso tudo está informado, está planilhado, Cláudio, está no relatório de auditoria, eu vou falar um pouquinho da transparência mais à frente. Isso tudo está informado no Tribunal de Contas, para ficar claro, tá? Tem um campo específico no Sistema de Informação e Gestão do Tribunal, o SIGFIS, que a gente tem que informar o resto a pagar que não foram processados por empenho cancelado, por ausência de empenho. Até para isentar a nova gestão de um problema. Exatamente. Então nós informamos, muitos empenhos foram cancelados na reta final do governo. E você falou, olha só, eu tive alguns amigos à época, empresários, falaram, Cláudio, a gente faz uma obra, por exemplo, de 500 mil, estou dando um exemplo, 50 mil por mês. A prefeitura para de pagar. Aí eu tenho que comprar material, tenho que pagar funcionário, aí eu vou na instituição privada, um banco, pego o dinheiro emprestado. Eu não recebo da prefeitura, estou devendo ao banco e não consigo terminar a obra. Exatamente. Além do fato da questão dos tributos, né? Porque o empresário, ele presta um serviço, ele está pagando seus funcionários, está pagando o FGTS, INSS, recolhendo seus funcionários, repassando a parte patronal, tem os impostos da nota fiscal, porque assim, eles já tiraram, muitos desses já têm nota fiscal já tirada. Ou seja, ou já recolheram esse imposto, ou estão com problema de certidão. Tem muito empresário me procurando a prefeitura para cobrar e dizendo que hoje ele está sem certidão por causa da prefeitura. Porque tem lá X de notas no município, não foram pagas, não tem empenho e não tem condição de pagar os impostos. Isso é o pecado das relações políticas e não administrativas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho assim que eu não gosto, essa questão de o pessoal fica falando muito de caças bruxas, fica colocando culpa na gestão anterior, não se trata disso. Se trata de reconhecer uma falta de gestão pontual. Não houve uma clara falta de gestão, ok? Independente de quem tenha sido que deu razão, que deu causa a isso. E essa falta de gestão resultou numa dívida muito alta para o município, diversos problemas pontuais de orçamento. Então não há que se falar, não tem como a gente agir responsavelmente sem entender esse diagnóstico, sem ter um diagnóstico completo. E é justamente o que a gente fez ao longo desses 2 meses e pouquinho. Além de diversas outras medidas que a gente vai ter um pouquinho de tempo de falar, temos a transparência. Mas esse diagnóstico nos deixou claro que o problema a gente já conhecia. O problema, claro, tem muita gente falando isso. Vocês já sabiam o tamanho do problema. Mas não da forma que sabe agora. Definitivamente não da forma que está. Você muito bem, e eu falo com propriedade, você conhece muito bem isso, Cláudio. Era impossível ter noção, porque nós não tínhamos acesso. Não havia transparência nesse sentido. Os vereadores não tinham nenhum pedido de informação
aceito, muito menos cumprido pela prefeitura. Então não tinha como saber esses detalhes. Não tivemos transição completa. Eu tenho 9 pedidos pela lei de acesso à informação que nunca foram. Para você ter uma Com ideia. todos os prazos perdidos. Nós vamos comentar um pouquinho mais à frente, antes de fechar essa dívida, sobre a quantidade de pedidos que a gente já respondeu nesse governo. Maravilha. Enfim, assim, o volume da dívida é muito alto, ok? Nós temos um problema sério, são 34 milhões de reais a pagar, e para ficar muito claro, o que foi deixado quando a gente encontrou em termos de saldo? Foi deixado nos cofres do município cerca de 10 milhões no Tesouro, que é a fonte desvinculada, ou seja, o recurso que a gente pode usar para qualquer coisa. E foram deixados cerca de 14 milhões em recursos com destinação específica. Fundo de saúde, como se fosse uma verba carimbada. Verba carimbada para atividades carimbadas. Desses 10 milhões que estavam no Tesouro, cerca de quase 6 milhões foi o que entrou na véspera do final do ano, que foi da repatriação aprovado pelo Congresso Nacional, aquele pessoal que tinha dinheiro lá fora, que pôde trazer para o Brasil esse recurso, teve que pagar uma multa. E essa multa foi rateada entre os municípios. Então esse recurso só entrou no finalzinho, mas entrou no ano de 2016. Então eles deixaram cerca de 10 milhões, ok, na conta do Tesouro e 14 milhões na conta desvinculada. E deixaram 34 milhões de processos com empenho não pagos, ou seja, já tem um buraco de 24 milhões. Uma dívida, é um dinheiro que não existe. Exatamente. Eles deixaram 10 milhões em caixa, 34 em resto a pagar. Ok? 24 de déficit aqui, porque esses 14 aqui é verba carimbada para destinação específica. Beleza? Além desses 34 milhões, nós temos a quantidade de despesa sem empenho. Aí eu vou te dar um exemplo claro que muito me preocupa. Os hospitais. Todos os hospitais que têm contrato com o município, a chamada contratualização, tanto os hospitais filantrópicos quanto o hospital particular, todos eles possuem crédito com o município, ou seja, o município deve a todos os hospitais. Essa dívida gira em torno de 30 milhões de reais, a parte municipal, porque a contratualização dos hospitais tem uma verba que vem federal, ok? E tem uma verba que o município complementa, porque o federal não é suficiente para custear a saúde, o SUS, ok? Nós temos o problema do federal, porque o mês de novembro não foi repassado. O mês de dezembro a gente pagou com um recurso que entrou em janeiro. O mês de novembro não foi repassado. Os hospitais carregavam um déficit de 2 meses, ela sempre pagava com 2 meses de atraso. Tem o novembro do recurso federal, preocupante, que a gente já está levantando. Vamos fazer isso e encaminhar para a Controladoria Geral da União, para o Ministério Público Federal, para tentar encontrar o que foi. Que houve um histórico de problema ao longo dos últimos anos com o repasse federal. Isso é fato. Todos os hospitais sabem disso. Eu até falei isso recentemente quando me perguntaram numa entrevista. Na dúvida, perguntem aos credores. Se de alguma forma, por algum motivo, algumas pessoas dizendo que não têm dívida, perguntem aos credores. E eu aponto de forma clara os hospitais, que esses nós já tivemos a oportunidade de conversar pontualmente com cada um deles. Então nós temos o recurso federal. Fora o recurso federal, que é um problema que infelizmente foge à esfera do município, nós temos 30 milhões de dívida de recursos próprios do município, sem qualquer tipo de empenho. Nada. Ok? Nós temos uma dívida de mais de 20 milhões de reais com os servidores e prestadores de serviços. Nós temos o salário dos prestadores de serviços de dezembro, tem a questão das rescisões dos comissionados ao longo de 2016, tem rescisão de contrato de trabalho por processo seletivo do CCZ de anos para trás que não foi pago, tem a gratificação do IDEB, o GDEB, dos professores das escolas que atingiram aquele índice, aquela meta do IDEB. Foram 24 escolas durante 24 meses e não receberam sequer R$1 dessa gratificação. Então, assim, tem esse recurso pendurado que soma cerca de 20 milhões de reais. Eu quero fazer um parênteses aí de um assunto que foi polêmica durante muitos anos e com certeza você acompanhou. Quando houve aquelas operações em que aproximadamente 110 milhões de reais sumiram dos cofres públicos. E até hoje a gente não tem uma satisfação dessas aplicações. Muitos dizem que aplicações foram feitas, inclusive, em instituições não recomendáveis, na época que o SCEF era o secretário. E já existe um estudo com relação a esse repatriamento desse dinheiro? Foi bom você tocar nesse ponto, Cláudio, porque parte dessa dívida sem empenho, não processada, é com a Previcampos, né? E dinheiro que foram... Desses 110 que eu estou falando? Não. Tá. Porque você puxou esse link, só para lembrar. Eu já ia falar na Previcampos. Nós temos uma auditoria interna, finalizando aí nos próximos 15 dias, a gente vai ter que prorrogar o prazo. Ela estava para vencer agora dia 31 de março, mas a gente chegou à conclusão de que eu vou ter que prorrogar um pouquinho a auditoria interna e nós vamos solicitar a contratação de uma auditoria externa, especificamente em relação a Previcampos e folha de pagamento. Vou explicar por quê. Nós temos diversos problemas com as transações feitas na Previcampos.
não só a questão que causou aquela enorme preocupação no final do ano, que foi esse recurso que foi retirado da Previcampus para os cofres municipais. Eu tive a declaração judicial que eu dei atrás. Com certeza, que foi graças a um dos motivos, graças a Deus também, aí de ter tantas pessoas vinculadas, não só a gente enquanto transição ali preocupado, você enquanto não só como cidadão, enquanto vereador hoje, de buscar alternativas para isso. Você entrou com a ação, nós buscamos também as vias administrativas e judiciais. Enfim, eles conseguiram de fato tirar uma boa parte do valor que estava na Previcampus. Eu não vou precisar o valor, cerca de 400 milhões de reais, um pouco menos que isso talvez, mas beirando 400 milhões foram retirados dos cofres da Previcampus. Fora essa transação, que é complicada por natureza, que eles queriam depois fazer aquela dação, entregando imóveis, enfim. Fora esse valor, que já chama muito atenção, ok? Da possibilidade de ter sido feito, ou que nós entendemos hoje de forma clara que não poderia ter sido feito. Nós tivemos diversas aplicações extremamente preocupantes. Não só naquela época, isso eu falo com propriedade, porque na época eu estudei esse assunto, aplicações em bancos envolvidos com problemas, desde o escândalo dos Correios lá atrás, depois o escândalo da Petrobras, empresas vinculadas a esses escândalos, tendo recurso, administrando recursos da Previcampus, fundos de investimento tidos como podres no mercado, já naquela época, aplicações extremamente suspeitas, a forma como deu perdas enormes para os cofres da Previcampus em relação a essas aplicações. E para variar, Cláudio, aconteceu isso no ano passado, não aconteceu? Aconteceu isso ano passado também. Nós identificamos aí, a auditoria vai mostrar isso claramente, ela vai estar disponível no site da Prefeitura, isso é uma novidade que a gente vai falar. A auditoria já apontou diversas aplicações que nem um particular faria. Fundos de investimento que ninguém conhece. E o que mais estranho, o mais estranho de tudo é que tira de um banco público ou tira de um banco conhecido para aplicar num fundo de investimento que ninguém conhece. Só para ter uma ideia, coisa que nos causou estranheza, até fundos sediados em Brasília, que não é conhecido como mercado financeiro, tinha aplicação. Saía dinheiro aqui para Brasília. Para fundos em Brasília. Assim, não desmerecendo, pode ter um fundo lá, mas não é a gente sabe que o mercado financeiro não é em Brasília, o mercado financeiro é em São Paulo, tem alguns no Rio, mas basicamente o centro é em São Paulo. Faltou sentido. Faltou sentido. Isso a auditoria, então, pugnando pela contratação de uma auditoria externa com especialistas em mercado financeiro, para poder nos dar com precisão e a fundo identificar que fundo é esse. Qual é a base sólida desse fundo? Qual é a carcaça financeira desse fundo para o município pegar, para que o município pegue um dinheiro do servidor, que é a Previcampus. Por isso que eu respondi na Câmara, você me perguntou, nós temos tranquilidade para os servidores que a Previcampus vai garantir o futuro deles? Não tem como afirmar isso. Não tem. Porque os recursos foram mal aplicados, todos deram perda, quase todos deram perda. Então, assim, é um emaranhado de problemas na Previcampus que nos causa extrema preocupação. Por isso, a auditoria interna está sendo concluída, eu vou divulgar com muita clareza isso, e a gente vai pugnar pela contratação de uma auditoria externa, e a Previcampus deve, porque eu tenho certeza absoluta que a auditoria externa, que a gente sabe que não é barato, a gente vai buscar a contratação de empresas renomadas no mercado, numa licitação, claramente, aberta para qualquer empresa. Mas eu tenho certeza que essa auditoria vai nos ajudar a recuperar recursos da Previcampus. Perfeito. Isso eu não tenho dúvida. Estamos aqui com Felipe Quintanilha, vamos ao intervalo e já voltamos.